e eu vi muito disso, eu observei muito disso, e sobre a repercussão do episódio do Flow. Que todas as mídias comentaram. Menos G1, né? Menos a Globo. E eu entendo a Globo, porque a Globo tem essa característica. Ela ignora o fato de uma Netflix, depois sai correndo atrás. Ela tem esse perfil mesmo. Não é, eu acho que de novo a gente volta para a questão do jornalismo e da política. Por quê? Existe, natural, gente. Quando a gente tá... A gente que tá no podcast, que não é a Globo, a gente sente às vezes que, porra, incomoda quando vem alguém faz nossos cortes e pega parte do nosso público, sem ter os gastos que a gente tem com o estúdio, etc, etc. A Globo pensa a mesma coisa. Pô, eu ponho às vezes uma equipe gigantesca para cobrir um tema que vai me custar R$400 mil mensais, essa equipe, CLT ou não, dependendo de como é a contratação que tem lá. E aí você tende a olhar para o que você não conhece e falar assim, o que você não vê. E aí eles vão lá e fazem qualquer coisa e, cara, a nossa folha é R$1 milhão mês. Duvido que alguém na Globo sabe que a nossa folha é R$1 milhão. Duvido. E aí você tem novas questões que estão sendo trabalhadas, né? Então, assim, eu acho que foi muito bom para o debate ou para a conversa, para o diálogo como um todo. Acho que isso tentou mostrar de fato. Espero que isso feche essa conta com o Lula. Porque, assim, pra gente é importante que ele venha porque nós somos democráticos e queremos falar com os dois lados. E os outros presidenciáveis ali, pelo menos os... Ciro já veio, deve voltar. Né, deve voltar. E a Tebet acho que é importante que a gente traga isso, porque é uma mulher que tá concorrendo ali tem crescido nas função, pesquisas. E, assim, uma de quantas mulheres que não estão... disputando as eleições em cargos de governador, de presidente. Então é importante que ela tenha espaço para conversar e dar o seu ponto de vista. E assim a gente vai evoluindo. Mas outros fatos. Sim, foi tudo orgânico. A gente soltou a matéria à tarde. Matéria não, a gente soltou release, né? O release da agenda à tarde. E acho que a audiência ela foi crescendo durante o episódio. Então ela começou ali com 150, foi para uns 250, 350, depois de 1 hora que bateu... acho que 2 horas e meia depois que foi bater o pico de audiência. Você assistiu o episódio inteiro, Diegão? Cara, assisti a maioria. A minha opinião é o seguinte, não dá pra gente misturar o formato, colocar tudo no mesmo bololô e discutir mérito de publicidade, do que é muito tempo, do que é pouco tempo. A minha opinião é de que o podcast ele ganhou o seu lugar. Então isso foi bem importante porque, guardado o mérito do formato, eu acho que é necessário, e eu gosto, acho positivo a coerência do Flow. Quem puder conferir, veja o episódio do Ciro e depois veja o episódio com o Bolsonaro, porque foi exatamente o que o Gaio colocou. A ideia não é jornalismo, é uma conversa, entendeu? Porque o que a gente tem que discutir aqui, às vezes, que fica meio confuso na cabeça das pessoas, é o método, entendeu? Uma coisa é você papear com um político ali 5 horas seguidas, beleza, para entender um pouco da vida que rola por trás no poder, das iniciativas. Não é necessariamente o formato para o confronto de uma autoridade. O método jornalístico muitas vezes busca o escrutínio, a sabatina, a satisfação. É uma outra perspectiva, entendeu? Então, o político, quando ele vai para um espaço de conteúdo jornalístico, ele necessariamente tem que ir preparado para contornar a objeção, velho. Porque as pessoas vão estar ali armadas porque querem dar satisfação para a sociedade de cada ação que ele está tomando ali. Então, por exemplo... a pessoa falou muito bem, assim, eu tenho minhas diferenças, assim, posso abrir isso aqui, tenho minhas diferenças com relação ao Bolsonaro, mas, assim, para o público que gosta do Bolsonaro, assim, foi talvez um alívio, o pessoal gostou bastante, inclusive na enquete que foi feita lá, deu 76%, né, ou seja, teve um público bem alinhado ao presidente. Não. Aí é um pequeno porém. Eu não sei. Que eu posso até explicar esse ponto, que é importante que porque teve bastante voto, né? O próprio Felipe Neto falou sobre a questão de votos, falou para a própria base. Eu discordo.
Acho que isso vai muito de quem também já entende o comportamento das redes sociais. Então, assim, muita gente assistiu o programa em tela cheia. Em geral, quem não é muito fanboy, não estava ali acompanhando o chat, por exemplo... Perdeu a enquete, né? Tem pessoas que assistem a live, tem pessoas que assistem a live e comentam no chat. Tem pessoas que assistem a live... Nossa, o chat não dá nem pra ver, velho. Não dá. o Então, scroll. assim, quem tá no chat naquele momento é mais provável que o fato que seja mais... Quem tá aqui no nosso mais chat agora, propenso a ser bolsonarista. solta uma abelhinha pra gente Então, saber, quando né? você solta uma votação no chat, não quer dizer nem que as pessoas viram ali. Pode ser que, por exemplo, saiu em algum grupo e falou assim, gente, tá tendo votação, votem lá. E aí foram votar. Sim. Quem não é desses grupos e quem, por exemplo, tá com viés de assistir o programa, nem participou de enquete, nem participou de chat, nem participou de nada. Mas aí eu vou fazer só um comentário em cima A do que comunidade você... é bem engajada, né? Me permita fazer um comentário em cima do que você falou, até para eu também, eu não sou anti-Globo, nada disso. Eu acho a Globo uma empresa fantástica. Cria conteúdos muito bem produzidos, não é à toa que exporta novelas, jornalismo, cobertura nacional, enorme e tudo mais. Mas é o ponto que você falou, igual do Flow de coerência. Olha a coerência do Flow, como entrevistou o Ciro, entrevistou Acho que foi uma o presidente. Acho que foi uma Eu conversa. digo assim, uma conversa, exatamente, Tá. perdão. Mas eu digo assim, né, que nos rotulam como uma entrevista, mas ok. Conversou com os dois. Agora, olha só, você sabe tudo que a gente passou aqui. Quando foi Trending Topics pelas cagadas que aconteceram nos estúdios, a Globo comunicou. Quando é Trending Topics do mesmo jeito pelo presidente do Brasil, e eles podiam explorar qualquer ângulo, você simplesmente ignorar isso, eu acho sim que a minha crítica à Globo, ela não está modernizando, porque é muito natural. Se ela enxerga o Flow como concorrente, e eu acho que enxerga, eu aposto R$1 para perder, que deve ter uma telinha que fica assim, o que está passando na Record, o que está passando na SBT, Até porque foi o que está 7, passando não sei o 8 quê, pontos de audiência, e o que está né? passando no Flow. Na internet. Foi, isso aí, pô, é Se muito... fosse pra comparar banana com banana, ficaria acima da Record. Exatamente, foi altíssima audiência. Então, assim, você ignorar o fato. Agora, ela poderia ter feito isso de várias formas. Explorando, por exemplo, comentando com embasamento, o que Mas ela foi não faz dito. isso com nenhuma Ela não emissora, faz- né? ela não- Ela não faz então, isso com ela não- nenhuma então, emissora. exatamente, porque existe um eucentrismo, um globocentrismo no caso dela ali, né? E o que eu acho interessante é que se você olhar as grandes empresas, isso é uma coisa demodê, assim, não faz mais sentido você fingir que só existe você. Olha o McDonald's, propaganda direto brincando com o Burger King e vice-versa. Não é que não existe, meu concorrente. Ele existe. O SBT faz cobertura jornalística mostrando o que foi passado na Globo. A Globo, de vez em quando, faz isso, às vezes é esporte. Agora a Libertadores está sendo transmitida no SBT. Quando ela tem que mostrar os gols, ela não tem que ir lá, pega o vídeo do SBT, vai aparecer SBT, a gente entende. Mas tem uma preocupação adicional, Mário, que é o seguinte. Primeiro eu queria fazer um parênteses para o YouTube, né? A gente não tem nada contra o YouTube. A gente quer fazer o nosso trabalho da melhor forma possível, se mantendo plural, dando liberdade para canais que são diferentes, como o Avesso, como o Critique, como cada um tem a sua licença para falar o que quiser. A gente não tem que falar com o Estúdios Flow para o que a gente está falando aqui. Assim como o Avesso não me manda pauta sobre nada sobre o que eles vão falar. Né? Nenhum. Mas, enfim, espero que notem, né, que a gente continua fazendo nosso trabalho, apesar de tudo que aconteceu, a gente continua buscando diálogo. Só que isso é assustador para a Globo, Claro. em especial, porque assim, tem muita gente ontem que teve a sua primeira experiência com o YouTube. Isso é verdade. Então, isso, primeiro para os podcasts, isso é muito bom, porque quem veio ver um podcast pela primeira vez, Pode ter gostado, né? vai cair em outros. Vai ver o Podpah amanhã, vai ver o Pod Delas depois de amanhã, vai ver os outros programas que estão aí na internet. Então, assim, cada pessoa que chega nesse ecossistema é bom para o YouTube e é bom para também vocês que fazem podcast. Legal. Então, abrace o seu ecossistema. Não é aquela questão daquelas lojas de interior que tem a rua dos carros. Aham. Todo mundo tá junto ali. Sei. Isso é bom, certo? Porque as pessoas sabem, quero um podcast, vou aonde? Vou no YouTube. Isso. Então isso é bom para as pessoas. Mas ontem foi ontem não, divisor de segunda-feira, águas. Foi um divisor de Foi um águas. divisor porque tinha muita gente pela primeira vez tendo interações com o YouTube. Legal.
Com podcast também. Primeira vez tendo interações com podcast. E primeira vez vendo conteúdos maiores. Ou conhecendo o Flow, por E exemplo. ao vivo, né? E conhecendo o Flow também pela primeira vez, né? De novo, tomara que todos consigam vir, porque acho que é importante essa questão da voz e coerência com o formato, que é o que o Flow tem feito. E né? eu só espero uma coisa, de verdade, quem chegou e conheceu e gostou, quando tiver a conversa com o Lula, não venha ter um viés hipócrita do tipo, mas agora, olha que absurdo. Seja consistente, né? É consistência, gente. Porque assim, com o Ciro foi o mesmo tom. o assim. Ciro, Sim, o Ciro é um cara bem mesmo tom. bacana. Foi legal a O conversa. Ciro é um cara bem pô. bacana. Ficou tempão também, né? Foi longo na conversa também. É aquela coisa, né? A gente... As três mais longas, acho que é o Haddad, o Ciro e o Bolsonaro. Mas aí que tá. Olha só que interessante. essa Eu tenho questão visto política. algumas coisas, hein? Porra, não sei, vai parecer que eu tô batendo na Globo toda hora, mas eu vi alguns números deles. Que se você falou uma coisa muito interessante, Geiger, realmente o custo de produção de um podcast, ele é infinitamente não, mas ele é muito mais baixo do que preparar para fazer um debate político formal. Você total. traz vários, equipe, né, jornalismo. Monta estúdio. Monta estúdio, plateia, né? Que você põe um monte de coisa. Cara, galera, a gente não tem grana para fazer isso mesmo. Não dá nesse formato, né? Neste formato. Mas um bate-papo, como foi, pô, a gente consegue, tem estrutura e funcionou. Mas eu tenho visto que, às vezes, você... acho que é a Globo, porque eu assisto a Globo. Eu vi que várias coisas, principalmente fim de semana, tenta emplacar coisa atrás de coisa e não consegue. Tinha um jogo da Fernanda Gentili lá, que eu não lembro como que chama, lá, que tinha umas bolas gigantes, já até zigue-zague, era uma coisa assim. Cara, eu não entendia nada, era a bola caindo de um lado, fazia cesta, fazia gol, pula-pula, não vingou. Mas, vamos lá. Mas gastou uma grana. O que o Igor sempre te fala quando você fala de produzir um conteúdo diferente? Não, sim, ser original, tal, não era isso? Cria um novo canal. Sim, cria um novo E canal. segunda coisa, o horário. Então, a gente comentou sobre isso um tempo atrás, como a Fórmula 1 foi da Globo pra Band. Isso. E a audiência não caiu. A audiência se manteve ou até cresceu um pouco depois. Cresceu. Porque as pessoas já estavam habituadas que aquele horário Era aquilo. eu vou buscar algum lugar que eu vou ver a corrida. Então você mudou o canal, mas manteve a experiência de quem assiste. O que eu acho que a Globo fez com os jovens, ela perdeu os jovens. Perdeu. Então ela tirou toda a grade que tinha de desenho, que mantinha o jovem gerando aquele vínculo com a Globo, que fazia assistir depois um filme, alguma coisinha. E ele perdeu isso quando ele tirou a parte de infantil da grade diária. E aí você vem para uma grade à tarde e joga um zigue-zague num horário que as pessoas não estão acostumadas com o público que você não tem. Não, e agora tem o da Ivete, que eu acho que Pipocando, que eu vi que eu não sabia, né? Porque eu acho, pô, a Ivete é da hora pra caramba. Só que aí flopou, tá flopando, porque também é uma bagunça sem sentido. Aí vem, roda, umas brincadeiras bestas. Eu fico pensando, caramba, será que não dá pra fomentar um esporte desassistido na TV, tipo um vôlei, que é o nosso segundo esporte nacional? Será que não vai dar mais audiência? Não sei. E aí, nessa brincadeira, eu tenho certeza que ali coça um cara que já entregou muito pra TV, mas agora deve estar se coçando bastante, que é o Boninho lá, né? No caso da Globo.